Muito bem, senhoras e senhores, meu nome é Carlos Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Mercúrios, dessa vez para a gente falar sobre o halving do Bitcoin que deve acontecer aproximadamente em abril de 2024, quais que podem ser os efeitos dele no mercado e como aproveitar esse próximo ciclo de alta. Em 2012, pós-halving do Bitcoin, a gente viu uma valorização de mais de 100 vezes no preço do Bitcoin. Em 2016, pós-halving, essa valorização chegou em 30 vezes. E em 2020, depois do último halving, essa valorização chegou em 8 vezes. Então será que agora a gente pode ver mais uma dessas valorizações? E esse vídeo aqui vai ser um pouquinho mais denso, um pouquinho mais longo, porque não vai ser só mais um vídeo falando sobre como você pode ficar rico fácil com o próximo halving do Bitcoin que deve acontecer em 2024, mas eu vou passar aqui exatamente para vocês como que a mineração funciona, como que o halving deve impactar os mineradores, se isso pode ser algum perigo para a rede do Bitcoin. Também vou falar do porquê que o halving pode ter uma relevância cada vez mais decrescente dentro dos preços de cripto, que pode frustrar muitas pessoas, e vou falar sobre duas questões dentro do ciclo de cripto que podem ser mais relevantes, na minha opinião, para poder definir os preços que a gente vai ver no ano que vem do que o próprio halving do Bitcoin, e que tem menos gente, às vezes parece, olhando para essas questões do que olhando para o halving. E por fim, eu vou falar aqui para vocês também sobre um aviso, um alerta sobre essas previsões que o pessoal faz relacionando funções matemáticas com o futuro de preço no mercado de cripto. Então, sem mais delongas, vamos aqui falar um pouco sobre mineração, como que ela funciona, para a gente conseguir entender exatamente como que funciona a empresa do minerador, a dinâmica competitiva entre essas empresas e quais que podem ser os impactos do halving nessa indústria de mineração. Aqui eu trouxe para a gente, pessoal, um diagrama que mostra o bloco do Bitcoin de maneira simplificada, né? O que é esse tal desse bloco. E eu vou pedir para vocês focarem principalmente nessa palavrinha que está aqui dentro do block header, ou cabeçalho do bloco, que é a palavra nonce. O nonce é a palavra que vai definir toda a indústria de mineração e ela só existe por conta desse número mágico. O nonce é o número que os mineradores tentam encontrar por meio das funções hash para se tornarem elegíveis e merecedores de minerar um novo bloco e, consequentemente, eles conseguem as recompensas de Bitcoin e os novos Bitcoins que são emitidos naquele bloco. E aí, então, entra o que é uma função hash, né? Essa outra palavra complicada que eu trouxe aqui para vocês. Pensem na função hash, uma função matemática, como se ela fosse uma estrutura que transforma matéria-prima em um produto finalizado. Então, de um lado, a gente coloca o input, que entra ali naquela setinha dentro da função hash, e ela libera para a gente um output. É como se de um lado eu estivesse colocando tábuas de madeira e do outro lado está saindo uma cadeira de madeira ou então uma mesa de madeira, algo nesse sentido. A grande questão é que na função hash você não consegue pegar um output e fazer ele voltar atrás para poder te liberar um input. E lembrem-se que o nonce, aquele número mágico, é um output. Então a sua única ferramenta para poder encontrar esse output é testar vários inputs diferentes, várias matérias-primas diferentes, até encontrar o resultado desejado. Principalmente porque inputs diferentes, ou seja, matérias-primas diferentes, sempre vão resultar em outputs, em resultados diferentes. E entendendo essa regra aqui de como os mineradores fazem para poder minerar novos blocos dentro da rede, entra também a questão da política monetária do Bitcoin, porque junto com essa criação de blocos, existe um limite máximo de 21 milhões de Bitcoins que foi definido lá no código criado pelo Satoshi Nakamoto, que é esse que vocês estão vendo aqui na minha tela, e que faz com que os Bitcoins eles tenham uma oferta máxima que vai alcançar um determinado patamar. Porém, atualmente, a gente já está em mais de 19 milhões de Bitcoins minerados ao todo. Então, como que funciona essa regra que vai guiar a gente até a gente chegar nos 21 milhões de Bitcoins? E é aí que entra o halving, e que está sendo mostrado justamente nesse gráfico aqui, que está agora na tela de vocês. Nesse gráfico, a gente vê na linha vermelha a emissão de bitcoins que vai acontecendo ao longo do tempo, e aquela linha azul mostra a quantidade de bitcoins que vão ser minerados a cada ciclo, né? E que ela é uma proxy ali para a gente do número de bitcoins que é minerado a cada bloco. Então percebam que lá no começo o Bitcoin ele era minerado a um passe de 50 novos Bitcoins por bloco. Após 4 anos, né, aproximadamente, já que isso é medido em blocos, ou seja, a cada 210 mil blocos ocorre um corte de recompensa e aí esses 50 Bitcoins por bloco viraram 25 Bitcoins por bloco,
que depois viraram 12,5 bitcoins, depois viraram 6,25 bitcoins, e ali em 2024, provavelmente aproximadamente em abril de 2024, a gente deve ver um novo corte pela metade nesses 6,25 bitcoins que são minerados. E aí a oferta de bitcoins a cada bloco deve cair novamente, tá, pessoal? Então, como que isso deve impactar a indústria de mineração? Antes de tudo, e por isso que eu trouxe esse artigo aqui da Hashrate Index, a gente tem que entender que a indústria de mineração é extremamente descentralizada, fragmentada e competitiva. Percebam aqui nesse gráfico que mostra a concentração de mercado das 4 maiores empresas de diferentes setores, como que dentro do mercado de mineração de Bitcoin, esse é um percentual muito pequeno. Então, compare aqui, por exemplo, a indústria de fabricação de cigarros, em que as 4 maiores empresas detêm 99% da fabricação, com a indústria de mineração de Bitcoin, que é semelhante, por exemplo, à indústria de mineração de ouro. Aqui, as 4 maiores empresas detêm somente 13% de dominância de mercado. E aqui a gente consegue ver isso de maneira um pouco mais aberta, como que essas empresas individualmente têm um percentual de relevância muito pequeno ali dentro desse sistema de mineração. O que leva, inclusive, de novo a essa conclusão aqui do artigo, que mostra que essa é uma indústria extremamente competitiva e extremamente fragmentada. Essa também é uma conclusão que diversos outros artigos chegaram. Essa daqui, por exemplo, é um artigo da Warsaw School of Economics e que eles chegam justamente nessa resultante de que o mercado de criptomoedas se assemelha muito com uma competição perfeita, com um mercado de concorrência perfeita, e isso faz com que os mineradores de Bitcoin, em sua relevância individual, se tornem relativamente suscetíveis às dinâmicas e grandes ondas que podem acontecer no mercado, né? Então eles são mais afetados do que pelo mercado individualmente do que agentes capazes de afetar o mercado como um todo. E aqui mais um exemplo ali que fala sobre o custo e sustentabilidade do Bitcoin, e nesse estudo aqui novamente o autor chega justamente à conclusão que a longo prazo tende a ocorrer um equilíbrio em que os custos dos mineradores do Bitcoin tendem a se aproximar das receitas e as taxas de lucro dos mineradores tendem a ser cada vez menores, justamente por essa questão de ser um mercado de concorrência muito ampla. E prestem muita atenção nesse ponto. As taxas de lucro dos mineradores são relativamente frágeis de acordo com essas dinâmicas macro que estão acontecendo no mercado. E aí vamos entrar agora na prática para ver o que isso significa em termos de halving. Aqui é um estudo muito interessante da Coinmetrics aqui, entendendo como que a mineração do Bitcoin funciona por meio de princípios econômicos. E aqui o que eles trazem é justamente como que, após acontecer um halving, a tendência é que a força computacional da rede seja dragada para fora da rede, justamente porque, como aquela margem de lucro dos mineradores tende a ser apertada, aqueles mineradores que são menos eficientes acabam sendo jogados para fora. Isso daqui dá até para a gente notar, entendendo a diferença da dinâmica competitiva em mercados de alta e mercados de baixa. Aqui mais um estudo da Hashrate Index que mostra justamente isso. Aqui vocês estão vendo a diferença do piso de eletricidade que os mineradores podem pagar dependendo se eles estão em um mercado de alta ou um mercado de baixa. Lembrando que a eletricidade para manter os computadores é o principal custo dos mineradores. Percebam que nos mercados de alta, ali em novembro de 2021, nessas barras vermelhas, aqui a gente vê diferentes máquinas de mineração, elas podiam pagar um preço muito mais alto pela energia e permanecerem lucrativas em comparação com os mercados de baixa, né? Ou seja, a gente acabou de ver como que esses mineradores eles podem ser fortemente impactados por essas ondas do mercado. E aqui é um estudo da Blockware Solutions, que também mostra isso de maneira bem interessante. Aqui eles pegaram tabelas com as diferentes máquinas usadas na mineração, da mais eficiente para menos eficiente, e também funcionando em diferentes patamares de preço de eletricidade do Bitcoin. E o que eles mostram aqui, justamente aqui, conforme a recompensa dos blocos é cortada, a gente tende a ver as máquinas de mineração menos eficientes e aquelas máquinas que pagam um preço mais alto pela eletricidade sendo jogadas para fora da rede. E agora, vamos ver agora na prática o que isso significou no último halving. No último halving, né, e agora um estudo
que é a Cryptocurrency Mining Industry Report aqui, a gente consegue perceber que nesse último halving que aconteceu, né, nesse estudo aqui produzido pela Token Insights, a gente viu uma queda muito acentuada na hash rate do Bitcoin. Ou seja, significa que o poder computacional tende a cair junto com o halving acontecendo, porque os mineradores menos eficientes são expulsos. Aqui, qual que é a parte mais importante que você tem que prestar atenção? Quando o halving acontecer, provavelmente a gente vai ver, principalmente se os preços do Bitcoin não estiverem colaborando, muitos mineradores sendo jogados para fora da rede, mais empresas de mineração sofrendo pressão financeira. Porém, isso por si só, dentro do evento isolado do halving acontecendo agora, porque a longo prazo, de fato, podem ter implicações mais graves, mas acontecendo agora de maneira isolada, tende a ser reequilibrado conforme esses próximos meses e anos forem se passando. Então a gente tende a ver algumas empresas de mineração menos eficientes indo à falência, da mesma forma que aconteceu nos últimos halvings. A gente tende a ver uma pressão maior para o desenvolvimento tecnológico dentro dessa área de mineração, um mercado ficando ainda mais concorrido, mais descentralizado, fragmentado e com menos potencial de criação de diferencial competitivo entre os mineradores. Porém, essa é uma tempestade que tende a passar depois de algum tempo, né? Mas para quem quiser saber as implicações mais graves, aí sim, que isso pode ter a longo prazo, a gente tem algumas lives aqui explicando sobre essa questão de mineradores a longo prazo. Agora, vamos entrar aqui, agora que a gente entendeu como que o halving deve impactar os mineradores, na parte que você com certeza deve estar esperando aqui, que é a questão de preço, né? Qual que é a lógica e por que as pessoas sempre falam que o preço do Bitcoin deve subir depois que acontece um halving? Como a gente sabe, o preço ele é sempre definido por um balanço entre oferta e demanda. Ou seja, como que você define o preço de tomates? Depende de quantas pessoas estão ofertando a venda de tomates e quantas pessoas estão demandando a compra de tomates. E aí a gente chega no preço. Qual que seria a teoria que eu estou mostrando aqui para vocês? A gente tem uma demanda X de Bitcoin, essa demanda permanece a mesma, porém, quando acontece o halving, a oferta de Bitcoins é cortada pela metade. E se a gente tem uma oferta menor para uma demanda que continua igual, teoricamente, a gente tende a ver o preço subindo, certo? Essa daqui é a teoria por detrás do halving. E a gente viu essa subida de preço em todos os últimos halvings. Aqui, um gráfico em escala logarítmica, e aí vocês estão vendo na linha roxa o aumento de preço do halving de 2012. Ali naquela linha mais verde a gente está vendo o de 2016, depois o de 2020, certo? E ali também uma linha final que mostra essa média acontecendo. Então isso sempre aconteceu nos últimos halvings, né? E aqui a tabela daquela multiplicação que eu mostrei para vocês lá no começo do vídeo. Então, no primeiro halving ali em 2012, a gente viu um acontecimento de 100 vezes de valorização no preço do Bitcoin. Depois, em 2016, uma valorização de 30 vezes. E aí, em 2020, até o pico ali do mercado, uma valorização de 8 vezes, tá, pessoal? E aqui eu estou mostrando para vocês uma previsão de aonde poderia ir o preço do Bitcoin no halving, né, passado o halving de 2024, caso a gente seguisse esse mesmo padrão, né? Que, olha, a gente tem essa lógica simples ali de que a oferta é cortada, a demanda continua a mesma e a gente tem uma valorização. E aqui vocês podem ver que ele está oscilando aqui entre os 120 mil dólares e os 200 mil dólares, tá? Essa daqui não é uma previsão que foi feita por mim, ela está aqui dentro desse artigo que vocês podem procurar, que é Bitcoin Halving in Less Than 1 Year Away, né? O que a gente pode esperar aqui do Jesse Mears, certo? Então essa é a previsão, e aí aconteceria essa valorização, e ali para 2024, 2025, a gente teoricamente, seguindo esse mesmo padrão de mercado, veria o Bitcoin chegando em 120 mil dólares, 200 mil dólares, sendo que no momento da gravação desse vídeo, o Bitcoin está oscilando em torno de 30 mil dólares, certo? Só que agora eu quero trazer para vocês alguns motivos que podem fazer com que essa lógica ela se altere, tá? O primeiro desses 3 motivos que eu vou mostrar aqui para vocês é o seguinte: atualmente a oferta de novos bitcoins não é tão relevante assim dentro da oferta total de bitcoins no mercado, do volume total, quanto ela era nos ciclos passados. O que isso significa? Que antes, aqueles bitcoins que estavam entrando, novos bitcoins no mercado, porque os mineradores estavam liberando eles, eram muito relevantes perto do volume total de negociação. Agora, o volume de negociação cresceu muito e a relevância, a quantidade de novos bitcoins que estão sendo liberados diminuiu. Então, não faz sentido a gente esperar só por esse argumento de oferta e demanda
que esse efeito aconteça reproduzindo a mesma lógica matemática que ele obedeceu no passado. Não faz sentido a gente esperar isso, porque essa lógica de oferta e demanda mudou em comparação com o volume de mercado. E tem mais dois argumentos aqui que também contribuem para a gente achar que o efeito, o impacto do halving tende a ser decrescente. Então, um deles é a gente entender a eficiência de mercado. O que é isso? Pessoal, o mercado financeiro ele é feito de previsões e de pessoas tentando anteceder eventos. Se todo mundo sabe que uma coisa vai acontecer, não adianta você agir como se você fosse o único vidente ali do mercado e antecipar essa situação, porque todo o mercado está tentando também antecipar essa situação, e a gente viu principalmente uma grande entrada de investidores institucionais dentro do mercado de Bitcoin que também estão olhando para o halving. Então, a cada momento que o ciclo de cripto, o mercado de cripto, se populariza, a gente vê uma tendência para que esses eventos eles sejam antecipados no preço. Ainda mais um evento como o halving, que é extremamente previsível. Aqui eu estou pegando um texto do Nick Carter, que é um dos maiores analistas de Bitcoin, na minha opinião, hoje no mercado, e que ele fala justamente sobre isso, né? Essa questão de eficiência de mercado e que os mercados financeiros tendem a antecipar eventos. Então o halving por si só, ainda levando em conta que o impacto dele em oferta de mercado é decrescente, ainda assim ele poderia ter o seu efeito, em parte, relevado, porque está todo mundo já prevendo que ele vai acontecer. E uma segunda questão aqui que eu também queria mostrar para vocês, agora um estudo de uma research chamada Trammell Venture Partners, um fundo de investimento, é que o Bitcoin ele vem tendo cada vez menos relevância em comparação com o mercado de cripto total. Então, naqueles halvings anteriores, quase todo o mercado de cripto era composto pelo Bitcoin. Em 2017, 88% do valor de mercado de todas as criptos somadas era valor de mercado do Bitcoin. Atualmente, isso já caiu. E além dessa dominância ter caído, o Bitcoin ele recebe muito menos atenção em investimentos no mercado. Esse gráfico aqui, ele mostra justamente isso. Ele mostra, de um lado, que a gente teve uma dominância ao longo de 2022 de 42% do Bitcoin como valor de mercado, porém só 1,3% do valor de dólares de investimento em novas tecnologias de fundos de venture capital no ecossistema de cripto foi para dentro do ecossistema do Bitcoin, certo? Então a dominância do Bitcoin hoje para o mercado cripto como um todo, não só em preço, mas também em atração de investimentos, é muito menor. E isso também se reflete no número de desenvolvedores. Aqui eu estou mostrando para vocês o site da Electric Capital, que mapeia os desenvolvedores do mercado de cripto. E olha, aquela historinha de que o Bitcoin é um buraco negro que atrai todas as maiores mentes do mundo para desenvolverem dentro do ecossistema do Bitcoin, já não é mais verdade. Percebam aqui que a gente tem 3 ecossistemas extremamente dominantes em termos de desenvolvimento de novas tecnologias hoje, que são Ethereum, Polkadot e Cosmos. As maiores mentes hoje do mercado cripto estão recebendo financiamento que não está indo para o Bitcoin, está indo para esses ecossistemas e os desenvolvedores estão trabalhando aqui. Então é fato que a relevância do Bitcoin vem caindo, certo? Novamente, porque a gente vê um menor impacto na oferta, a gente vê uma previsibilidade de mercado maior, uma maior eficiência de mercado e a gente vê que a dominância do Bitcoin em relevância no mercado já não é aquela que era lá em 2012, em 2016 e 2020. Mas o que isso significa, então? Significa que, você mostrou esse vídeo aqui só para me falar, para não me preocupar com o halving, e agora não devo investir em cripto, não devo ficar otimista para 2024, 2025, é só isso? Posso fechar o vídeo e acabou? Não. O que eu quero mostrar para vocês são 2 fatores, um fator interno do mercado de cripto e um fator externo do mercado de cripto, que são, na minha opinião, e na opinião da Mercúrios, mais relevantes de serem acompanhados para investir nos próximos anos, do que a questão do halving do Bitcoin. E o primeiro deles aqui, fator interno do mercado de cripto, é chamado de ciclo de preço inovação. Esse daqui é um ciclo que foi nomeado pelo fundo de Venture Capital, que hoje talvez seja o mais relevante em investimentos no mercado de cripto global, que é a A16Z. O ciclo de preço e inovação, como é mostrado aqui nessa imagem, ela mostra pra gente que os preços no mercado de cripto aumentam, em consequência com isso a gente tem um interesse maior surgindo pelo mercado. A maioria de vocês que está me assistindo aqui entrou em 2017 e 2021, não é à toa, porque o preço chama interesse. Esse interesse gera novas ideias e essas novas ideias geram novos projetos. A consequência é que a gente vê ondas de inovação no mercado de cripto que criam uma base para a gente gerar narrativas que geram novas valorizações de preço. A gente vê isso muito claramente aqui nesse gráfico que mostra o preço do Bitcoin,
atividade de desenvolvedores, atividade de novas startups e atividades em termos de mídias sociais. Percebam que a cada inovação, né, vocês podem reparar aqui nessas logos, a gente vê novas ondas de cripto surgindo. E a Bitwise, que é outro dos fundos mais tradicionais de investimento em cripto do mundo, também traz um pouco disso aqui pra gente. Então esse aqui é um diagrama que mostra pra gente 3 anos de alta seguidos de 1 ano de baixa, né, que tem sido esse ciclo que acontece no mercado de cripto. E as pessoas normalmente reparam só que em 2012, em 2016, em 2020, que são ciclos de alta que acontecem na metade ali, né, que são os eventos do halving que acontecem na metade desses ciclos de alta. E depois acontecem aqui os ciclos de baixa, como foi 2014, 18 e 22. Porém, o que as pessoas não reparam e que a Bitwise destaca aqui nesse relatório é que em 2011, 2015 e 2019 foram anos em que a gente viu justamente a inovação em termos de novas tecnologias no mercado e que também pode ajudar a criação de novas narrativas que impulsionaram essas altas. Então, são ciclos internos do mercado. Em 2011, a gente viu a tecnologia para o acesso a Bitcoin crescendo muito. Em 2015, a gente viu a criação da Ethereum e plataformas de contratos inteligentes, que depois foi gerar aquele boom dos ICOs que aconteceu em 2016, 2017. E em 2019, a gente viu o princípio do que foi o Summer DeFi, ou seja, tecnologias de finanças descentralizadas crescendo, e também uma ampla gama de tecnologias para NFTs sendo desenvolvidas, que são as aplicações que estavam funcionando nas plataformas de contratos inteligentes que foram estreadas lá em 2015 pela Ethereum. Então, a gente precisa se atentar muito na criação de novas tecnologias que podem possibilitar narrativas novas surgindo no mercado de cripto e atração de novos usuários para o mercado. Isso aqui, internamente, dentro do mercado de cripto, na minha opinião, é mais importante do que o halving do Bitcoin. E aqui eu vou separar 3 fatores internos que a gente tem que prestar atenção, da mesma forma que a gente deveria ter prestado atenção lá em 2011 com as carteiras de Bitcoin, em 2015 com a Ethereum e em 2019 com as aplicações. Quais são esses 3 fatores, na minha opinião? Primeiro fator interno para esse ciclo do mercado de cripto, questão da regulação de cripto. Hoje o mercado cripto ainda é muito pouco regulado e a gente precisa acompanhar novos veículos de investimento sendo lançados e uma regulação avançando, seja nos Estados Unidos, seja lá fora, para os institucionais terem um maior potencial de aporte no mercado de cripto, dinheiro grande, dinheiro de verdade entrando no mercado, tá? Indico inclusive esse texto aqui da Iporanga, que também é outro fundo de Venture Capitals aqui, muito interessante, em que eles falam sobre regulação, tá? Então, esse aqui é um fator interno, acompanhe, por exemplo, a questão do ETF de Bitcoin lá da BlackRock. Segundo fator interno importante e relevante para o ciclo de alta do mercado de cripto é a questão de experiência do usuário. Pessoal, hoje é muito difícil usar cripto. Comparem, por exemplo, você criar uma conta no Facebook, criar uma conta no Google, em comparação com utilizar uma MetaMask, por exemplo, ou fazer alguma operação dentro do mercado de cripto. É muito mais difícil. Então, a gente precisa ter uma melhora na experiência do usuário. As criptos que melhorarem a experiência do usuário podem ter um grande caminho de crescimento para os próximos anos e para atrair muitos usuários, seja em aplicações financeiras mais robustas, semelhantes a bancos, seja em aplicações de massa, como jogos e redes sociais. E para isso, se eu puder dar uma dica para vocês, prestem atenção em Account Abstraction, tá? Que é uma tecnologia que deve melhorar a experiência do usuário com carteiras de cripto por meio de carteiras de contratos inteligentes e que pode ser uma tendência para os próximos anos, tá? Essa daqui é uma palestra que o Vitalik fez lá na DevCon, que aconteceu lá na Colômbia, um grande evento de desenvolvedores. Eu tive a experiência de assistir essa palestra lá pessoalmente e que eu indico para vocês em questão de entender Account Abstraction, certo? Terceira questão aqui interna do mercado de cripto é a questão da escalabilidade, certo? Então prestem muita atenção naquelas criptos, principalmente as criptos de segunda camada que estão sendo desenvolvidas lá na rede da Ethereum e que devem permitir que os usuários tenham taxas mais baratas e transações mais rápidas, tá? Isso aqui também deve permitir que aplicações que até então não foram desenvolvidas no mercado de cripto possam receber usuários, tá? Então, em questão de ciclo de preço e inovação, prestem atenção em regulação, experiência do usuário e escalabilidade dentro do mercado de cripto, tá? Aqui eu estou mostrando algumas dessas criptos mais relevantes em termos de segunda camada. E aí agora, qual que é aquele ciclo externo ao mercado de cripto que também, na minha opinião, é mais importante do que a questão do halving?
é a questão do ciclo macroeconômico, tá? Aqui eu estou mostrando uma carta da Pantera Capital lá em 2019, e aqui eles trazem essa tabela que mostrava como que em 2019 o preço do Bitcoin era muito descorrelacionado dos ativos do mercado financeiro tradicional. Porém, isso começou a mudar, reparem aqui nesse gráfico, na linha vermelha que mostra a correlação entre Bitcoin e Nasdaq, principalmente a partir de 2020 e 2021. Então o fato, pessoal, é que atualmente o mercado de cripto é muito correlacionado com o mercado macroeconômico. Não adianta a gente ficar só olhando e pensando no halving se a gente não entender as movimentações, por exemplo, do Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, e que tem agido agora em um ciclo de elevação da taxa de juros, que é esse ciclo que eu estou mostrando aqui para vocês. Percebam aqui como que em 2022, conforme a gente viu um aperto da inflação lá nos Estados Unidos, a gente viu um crescimento muito grande nas taxas de juros para tentarem compensar isso, certo? Então o que a gente pode esperar em termos macroeconômicos para a gente ver diminuições na taxa de juros e também para a gente ver uma entrada maior de liquidez no mercado de cripto? E aqui eu vou puxar justamente o que foi a última comitiva de imprensa do Banco Central dos Estados Unidos, em que o Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, mostrou para a gente esse gráfico aqui. O que ele está mostrando nesses pontinhos aqui, pessoal, é que a maioria dos membros do Fed está prevendo que a gente vai ver diminuições na taxa de juros lá para o final de 2023 ou comecinho de 2024, tá? Essa daqui é a opinião dos membros do Banco Central americano. E esse é um movimento que a gente deve ver acontecendo em 2024, em 2025, que pode ser positivo para o mercado de cripto, tá? Porque é uma entrada de liquidez maior e, como eu mostrei para vocês, hoje o mercado de cripto é correlacionado com a macroeconomia, com as empresas de tecnologia e assim por diante. Então, esses são motivos que fazem com que a gente possa sim ficar otimista com o cripto para 2024, 2025, fatores muito mais importantes de serem acompanhados, na minha opinião, não porque a gente vai ter ali a questão do halving, que na minha opinião é muito mais psicológica e de rememoração do mercado, mas sim porque a gente tende a ver uma melhora da regulação, uma melhora na escalabilidade, na experiência do usuário e um cenário macroeconômico mais favorável. E se eu puder dar um último recado aqui para vocês e que eu acho extremamente importante de ser passado aqui, eu gostaria de trazer para vocês uma reflexão que eu vejo muitas pessoas prometendo essa questão do halving como se fosse uma questão de enriquecimento fácil, como se fosse uma norma simples do mercado de cripto, uma receita de bolo de que, olha, só você investir e seguir essa regra, você vai ficar rico. Muitas pessoas apostando muito dinheiro nisso, só que a verdade é que não é bem assim, tá? E eu quero trazer principalmente um alerta para vocês para fugirem dessas fórmulas fáceis, tá? Aqui eu trouxe um estudo da Hash Rate Index, né, também aquela casa de análise, em que eles buscaram para um hash price floor do Bitcoin, né? Eles estavam estudando aqui a dinâmica competitiva dos mineradores. E uma questão que eles batem muito aqui é que, olha, apesar de tudo, as forças externas estão sempre mudando. O preço do Bitcoin, políticas monetárias, condições de mercado, taxas de transação. Então, no final das contas, a gente sempre tem que ter noção que os modelos eles vão ser menos complexos do que a realidade. E aqui é um estudo que foi feito por pesquisadores do MIT sobre descentralização e análise de custos da mineração, em que eles também trazem justamente esse ponto, né? Então, olha, não importa o quanto a gente estude aqui, o nosso modelo matemático ele sempre vai estar limitado, de certa maneira, ao que as fórmulas conseguem trazer para a gente e ao que foi o passado do mercado. Mas os modelos matemáticos podem não servir para o futuro do mercado com novos fatores entrando nessa jogada, né? Então, sempre fiquem muito atentos com fórmulas fáceis de enriquecimento fácil, né, que são colocadas ali, disseminadas no mercado, porque na prática as coisas são mais complexas e o mercado é mais complicado do que muitas pessoas deixam a entender para você, certo? E, por fim, aqui, eu queria só fazer um convite para vocês, se esse vídeo inteiro aqui foi útil e por todas essas questões que eu falei aqui, que é para poder se inscrever no Minuto Cripto, que está liberado gratuitamente aí na descrição, tá, pessoal? Todos os eventos do halving vão ser acompanhados de perto aqui por a gente na Mercúrios, e se você quiser receber nossas análises de forma gratuita todos os dias às 7 da manhã, é só entrar no primeiro link que está aí na descrição para se inscreverem no nosso e-mail diário, né? Aqui eu estou dando alguns exemplos para vocês, por exemplo, aqui o e-mail que a gente viu hoje de manhã com 4 passos para encontrar criptos, e a gente vive fazendo esses e-mails aqui e disparando para vocês com as principais análises e oportunidades do mercado, tá? Então espero que vocês aproveitem, se inscrevam no Minuto Cripto que está aí na descrição, se esse vídeo foi útil para você. Eu sei que foi um pouco mais denso, mas é um vídeo necessário de um tema extremamente importante. Deixem o like aqui embaixo, se inscrevam no canal para não perderem
os próximos conteúdos. A gente se vê em outros vídeos por aqui e até mais.